vídeo nós vamos falar sobre política. Ah, política, carai. Toma no cu. Calma, não precisa ficar de cara feia nem fazer mimimi. Vamos convencer você que política não é coisa do capiroto. Mas antes, solta a vinheta. No vídeo anterior, nós dissemos que política talvez seja a coisa mais importante de nossas vidas. Porém, existe muita gente que tem nojo, tem aversão sobre esse tema. E nós vamos provar para você agora que política é de extrema relevância. O nosso problema é que nós temos muito preconceito referente a essa palavra, política. Porém, acredito que até seja por causa das péssimas recordações que nós temos. Só que somente nós poderemos reverter o quadro. O que ocorre é que precisamos entender que política é fundamental para a nossa vida no cotidiano. Precisamos dela no nosso dia a dia para entendermos e sabermos que nós somos seres políticos, que nós somos seres que necessitamos da política em nossa vida. Nesse vídeo explicaremos para você o que é política. E com a ajuda do meu amigo Nilson, que também estará presente neste vídeo, e do meu amigo Jorge Sem Lua, do Boy, ele estará por trás, ele está sempre por trás, trabalhando junto com a gente vai tentar esmiuçar para vocês esse assunto. Vamos falar agora um pouco sobre o nosso sistema eleitoral. Não vamos falar aqui sobre a construção filosófica do assunto, nem sobre o contrato social. Mais importante aqui é você entender que eleições não se resume somente ao processo eleitoral. Ela atinge você de cheio no seu cotidiano. A política tem a ver com nossa convivência em sociedade. E essa convivência precisa ser aprimorada para que nossas experiências sejam cada vez melhores. O que eu estou tentando dizer para vocês é que essa experiência política ela é nossa e não dos representantes que nós colocamos no poder. Eles nos representam apenas, e muito mal na maioria das vezes. Se você simplesmente diz que não gosta de política, naturalmente você já está tomando um lado político. Você já está assumindo o seu lado político. Eu não gosto de política. E você já pode até montar o seu partido, PNGP, Partido dos que não gostam de política. Não confunda política com maracutaias. Somos nós que fazemos política e é ela que define o nosso destino. Vou deixar agora para vocês o meu amigo Nilson do blog do Asno. Ele vai estar também ajudando e falando alguma coisa a respeito de política para vocês. Antes de tudo, eu quero deixar aqui o meu protesto. Esse negócio do boy tá sempre por trás aí não pegou muito bem, não. Como o Edilson já falou, nossa intenção não é gastar o tempo de vocês falando sobre teorias e ideologias. Não precisamos falar sobre a corrupção da direita ou da esquerda para falar sobre política. No nosso trabalho, na nossa convivência familiar, com os amigos, em qualquer interação que nós temos, em salas de bate-papo, o tempo todo a política está presente. De maneira que se você chegar numa guria na balada à noite, você está fazendo política. Se você falar que não gosta de política, você também está fazendo política. Como você pode ver, a política está presente em todas as experiências da nossa vida. Independente se sejam experiências ruins ou boas. Acontece, como o Edilson já disse, muitas das experiências ruins que nós tivemos com relação à política são insatisfatórias. Por isso nós pegamos um nojo tão grande com relação a essa palavra. Só que você escolhe candidatos burros, ineficientes, incapazes, porque você tem uma visão porca sobre política. Você seria capaz de escolher pessoas excepcionais, capazes, competentes, para poder realizar aquelas tarefas que você não pode realizar. Política não se resume apenas à gestão pública. Ela tem a ver com todas as atividades da nossa vida. É impossível que todos os candidatos sejam ruins, assim como é impossível que todas as pessoas do país sejam más.
Preste atenção em algumas informações que o Edilson vai passar para vocês. Já que explicamos o que é política, então vamos entender agora o que é sistema eleitoral, que é o responsável por determinar quais as pessoas que vão levar adiante as nossas ideologias e as nossas vontades públicas. Por falar em maioria, vamos começar pelo voto majoritário, que é o responsável por eleger os prefeitos, governadores, presidente e os senadores. O Senado Federal é a Câmara Representativa dos Estados e dele exige-se uma maior atenção, pois a eleição para senador, nela existem algumas peculiaridades que vamos explicar agora para vocês. Cada estado elege 2 senadores para um mandato de 8 anos. E na eleição seguinte, um outro senador é eleito também para mais um mandato de 8 anos. Essa eleição ocorre de tal forma que cada estado e mais o Distrito Federal elegem 3 senadores, eleitos majoritariamente e alternando-se a cada mandato, 4 anos. Então, no caso de eleições majoritárias, exige-se que o candidato deva ter 50% mais um voto válido. Presta atenção neste voto válido. Essa palavra vai ser importante e a gente vai falar sobre isso agora. Um representante, ele precisa de 50% mais um voto válido, como eu disse. Acontece que a nossa legislação, ela define bem o que são votos válidos. E existe muita distorção sobre isto. A gente vai tentar esclarecer para vocês o que são votos válidos. Temos no Brasil mais de 200 milhões de habitantes. Porém, existem no Brasil, uma lidinha aqui, 145.537.177 eleitores, tirando a população que ainda não atingiu a idade para ter o voto e os que já ultrapassaram a idade para votar, votam se quiser. 50% mais um desses 145 milhões de eleitores significa que um candidato ele deveria receber mais de 72 milhões de votos para concretizar a sua eleição, para ele ser eleito. Como diria um velho amigo nosso, nunca na história desse país, nenhum candidato atingiu esse limite de votos. Não tivemos até hoje na história do Brasil nenhum candidato que conseguiu atingir essa média, esse índice de votos. Mas por que esse número nunca é atingido? Porque muitas pessoas estão putas da vida com o que está acontecendo no Brasil, com os nossos políticos, ou eles anulam o voto, ou eles votam em branco. Este tipo de opção ou abstenção não são considerados como voto válido. O voto nulo e o voto em branco não são considerados como voto válido. Memorizem. Isso significa que o resultado de uma eleição só leva em consideração quem realmente votou em algum candidato. E é isto que diz o artigo 77, parágrafo 2 da Constituição Federal. E também o artigo 2º da Eleitoral, número 9.504/97. Vou ler para vocês. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos brancos e nulos. Esta regra é válida para presidente, governador, senador e prefeito. Dizer que eu não entendo as pessoas que fazem apologia ao voto nulo seria injusto. Eu compreendo a aversão que a maior parte das pessoas possui de ter que votar. Primeiro pela obrigatoriedade, já é um saco. Mas como diz o Edilson, o que pega no saco é ver algumas pessoas, alguns pretensos intelectuais acima dos 40 anos, defendendo uma interpretação completamente equivocada do artigo 224
da Lei 4.737 de 1965, com relação à nulidade. Eu vou ler um trecho dessa lei só para vocês terem uma noção. Diz a referida lei, diz o referido artigo desta lei: se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e as estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Acontece que essa nulidade referida nesse artigo nada tem a ver com voto nulo. Nós vamos explicar mais adiante o que significa quociente eleitoral, o que significa quociente partidário e qual é a função dos votos brancos, nulos, ou seja, os votos inválidos. Bastaria que a pessoa que fosse discutir sobre esse assunto lesse um pouquinho antes no artigo 222, aonde ela verificaria que nada tem a ver com isso. Se você interpretar que os votos nulos anulam a eleição, a 50% mais um dos votos nulos anulam a eleição, você está completamente errado. O artigo 222 estabelece exatamente qual é a condição para essa nulidade. Ele refere-se à condição do candidato e não dos votos. Se o candidato, por exemplo, tiver fraudado a eleição, se tiver comprado voto, como acontece muito, já aconteceu. Se essa for a condição, então, se esse candidato obteve mais de 50% mais um dos votos, a eleição será considerada nula e terá de ser remarcada. Esquece essa conversa, esse papo furado de que voto nulo anula a eleição. Ao contrário, só faz criar mais confusão, só faz invalidar os votos e acontecer aquela mágica, aquela contabilidade mística que eles fazem do quociente eleitoral para facilitar ainda mais a eleição de um candidato que talvez seja aquele que você não quer na presidência, no estado ou no município. Ainda não está claro? Quer dizer que numa eleição, se apenas um candidato, se apenas um voto de um candidato for considerado válido, ele estará eleito. Isso já até aconteceu em alguns municípios da federação. Em tese, se isso acontece, a eleição é considerada legítima. Pode não ser justo, mas é legítimo. Está dentro das normas do processo eleitoral. O Edilson vai fazer mais algumas considerações para vocês antes da gente finalizar esse vídeo. Já deu para perceber que o nosso sistema eleitoral possui falhas, que prejudica alguns, beneficia alguns, certo? E a gente precisa começar a nos focar e a perceber essas falhas. E ainda estamos falando só do sistema majoritário. No próximo vídeo nós vamos também falar sobre o sistema proporcional e o famigerado quociente eleitoral, que confunde a grande maioria do eleitorado brasileiro. Queremos demonstrar a você, antes de tudo, a maneira como a nossa vida é condicionada pelos modelos que nós escolhemos e a importância da nossa participação nesse processo todo. Apenas uma reforma política verdadeira e inspirada pelo povo e não por partidos políticos e suas inspirações criminosas contra a população é que será capaz de mudar essa realidade. Continue nos acompanhando nos próximos vídeos e nos ajude a levar esse tipo de debate ao maior número de pessoas possível. Eu agradeço a oportunidade que o Edilson me deu para participar aqui do canal Coice de Grilo. Pancada na mente. Gostou desse vídeo? Arregaça o like aí, compartilha, ajude a gente a fomentar essa informação que nós consideramos importante. Pensa um pouco mais, analisa, eleições estão chegando, vamos votar com consciência, vamos procurar melhores opções, tá? Coice de Grilo, curte aí, pancada na mente. Um abraço a todos, até a próxima. A nossa dica de leitura de hoje é de um escritor chamado Benjamin Moser. Ele fez uma biografia da nossa grandiosa Clarice Lispector.
foi necessário uma pessoa de fora vir e reconhecer o talento glorioso, grandioso da nossa querida. Fica aí o livro para vocês procurarem, tentem adquirir ou tentem ir em uma biblioteca. Muito bom, podem ler que vocês não vão se arrepender. Fininho, facinho de leitura. Beleza? Abraço a todos, coisa de grilo, pancada na mente.